Bom dia a todos que estão entrando. Se o áudio estiver ok aí, pessoal, coloca um joinha. Só para eu ter um retorno aqui. Vocês não entraram na live errado. O Jeová não ficou preto, escureceu um pouquinho mais, nem ficou com o cabelo liso, nem mais bonito. Hoje quem está aqui é o seminarista Gabriel. Então vocês não entraram na live errada. Então bom dia a todos, bom dia Edva. Bom dia a todos que estão entrando. Aguardar um pouquinho o pessoal, todo mundo entrar. Hoje nós falaremos sobre a lista negra de Deus. Bom dia, Beth. Bom dia a todos. Eu estou dizendo aqui para todos que estavam aqui na live, entraram mais cedo, que vocês não entraram na live errada. É essa mesmo. Jeová não está com o cabelo mais bonito e nem mais escurinho. Não. E nem mais bonito, né, meus irmãos? Aqui quem está falando é o seminarista Gabriel. E hoje nós vamos falar sobre a lista negra de Deus, baseada em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Então, se você estiver com a sua Bíblia, você já pode abrir ela em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Bom dia, Luciana. Bom dia, Fabiano. Quanto tempo? Aguardar as pessoas chegarem. Nós falaremos daqui a pouquinho sobre a lista negra de Deus. E aí, qual é a lista negra de Deus? Já parou para pensar nisso? Então nós vamos falar sobre isso. Bom dia, Roberta. Roberta, você não entrou na live errada, hein, Roberta? Aqui é o Gabriel. O Jeová não está mais escurinho hoje, não. Romildo, bom dia. Bom dia a todos. Tenho certeza que essa manhã será uma bênção nas nossas vidas. Convidar a todos vocês aí, deixar sua Bíblia aberta em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Que daqui a pouquinho nós falaremos sobre a lista negra de Deus. Vamos pensar acerca desse tema. Tenho certeza que será uma manhã muito edificadora nas nossas vidas. Vamos lá, meus irmãos. Bom dia a todos que estão entrando neste momento. Então, você que abriu a sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Bom dia, Tiago. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Bom dia, Tiago Valeriotti. Estava dizendo aqui para o pessoal, Tiago Valeriotti, que o Jeová não ficou preto, não. Não ficou nem mais escurinho, nem cabelo liso. Hoje é o seminarista Gabriel aqui mesmo. Vou pegar um pouquinho da unção dele aqui na live. Vamos lá, então, se você estiver com um caderninho, quiser anotar tudo que for falado aqui, os pontos, será muito útil para você. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Vamos lá, então. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Eu farei a minha leitura aqui na Bíblia NVI. Então, você pode fazer sua leitura aí, acompanhar em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Vamos orar? Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar neste momento, entregando este estudo nas mãos do Senhor. Tenho certeza que será uma bênção. Mas abra o seu coração para o Senhor. Então feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Deus,
Obrigado por essa manhã, obrigado por cada pessoa que está acompanhando esse estudo ao vivo, Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa, Deus. Que este estudo venha falar ao coração de cada um, Deus. Que essa palavra, Pai, possa ser aplicada em nossos corações e possamos colocar ela em prática, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos pensar hoje sobre Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19. Bom dia, Iara, Dilene, deixando claro para vocês que Jeová não ficou escuro, nem com cabelo liso, nem mais bonito. Aqui quem está falando é o seminarista Gabriel. Bom, meus irmãos, a gente tem que entender aqui que quem escreve esse Provérbios é Salomão, o provérbio Salomão. E quando nós pensamos em Salomão, eu me recordo de 1º Livro dos Reis, capítulo 3, se você puder olhar aí na sua Bíblia, você pode olhar, o pedido de Salomão. Salomão teve um sonho, ele teve a oportunidade de fazer um pedido ao Senhor. O que Salomão pede? E aí, já parou para pensar o que Salomão pediu? Se tivesse uma oportunidade de pedir algo a Deus, o que você pediria? Salomão, ele pediu sabedoria, discernimento. E Deus deu a ele sabedoria, discernimento. Como Deus se agradou desse pedido de Salomão, automaticamente Salomão conseguiu riquezas, uma vida próspera, porque Deus se agradou do seu pedido de sabedoria. Afinal, ele estava sucedendo Davi, o seu pai. E hoje nós podemos usufruir um pouco da sabedoria de Salomão. São conselhos práticos para todos nós. Eu gosto muito de ler Provérbios, porque tem muita coisa boa no livro de Provérbios. Bom, meus irmãos, vamos lá então. Creio que a finalidade de Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19, é nos alertar para algumas coisas que devemos viver de maneira sábia. Então vamos lá, vamos olhar o que Deus detesta, qual é a lista negra de Deus. Primeiro, observe na sua Bíblia as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Primeiro, olhos altivos. O que seria olhos altivos? Já parou para pensar? Pensa aí, o que é olhos altivos? Bom, olhos altivos se refere a alguém que se julga melhor que os outros. É aquelas pessoas que olham os demais de cima para baixo, são orgulhosas. Essas pessoas são as pessoas que Salomão cita aqui em Provérbios. Pessoas orgulhosas. É o olhar orgulhoso. Você conhece alguém orgulhoso? Você já viu alguém orgulhoso? Tenho certeza que todo mundo já viu alguém que é orgulhoso. Bom, o orgulho é um grande problema, querido. Sabe por quê? Porque ele interfere no âmbito familiar, em nossas amizades, nos impede de crescermos em nossa fé. Olha o problema do orgulho. E a gente, às vezes, quando é corrigido, o orgulho sobe um pouquinho, a vontade nossa é de responder a pessoa, só que nós devemos nos permanecer humildes. Não seja orgulhoso, não se ache melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que o Fabiano está ao vivo aí, eu não sou melhor do que ele. Nós não somos melhores do que ninguém. Estamos no mesmo patamar, eu diria assim. Então, queridos, tenha muito cuidado com a questão do orgulho. É destrutivo. Na sua família tem muita gente que não quer estar errado, que não gosta de estar errado, porque é orgulhoso, não aceita correção. Vamos pensar aqui no âmbito nosso. Discipulado, a gente vive o discipulado constantemente. Uma pergunta: por que muitas pessoas não entram no discipulado, não querem ser discipulados? Por quê?
Porque são orgulhosas. Algumas não querem ser discipuladas simplesmente porque não querem expor as suas fraquezas, não querem se abrir para outra pessoa. É um grande problema. Isso nos impede de avançarmos em nossa fé. Você acha que é bom? Vamos pensar aqui. Você acha que eu sinto prazer em ir lá expor os meus erros para o meu pastor? Claro que não. É uma luta contra a minha carne. A minha carne não quer expor as minhas fraquezas, só que é necessário para o meu crescimento espiritual. Eu preciso falar para o meu pastor, para o meu discipulador, as minhas fraquezas. É algo que a minha carne não quer. É algo que eu luto dentro de mim, mas é necessário para o meu crescimento. Então, querido, tenha cuidado com o orgulho. É péssimo. Já trabalhou com alguém orgulhoso? Péssimo. Não funciona. Você vai corrigir a pessoa fica com cara feia para você. Observe Provérbios capítulo 16, versículo 18, que diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulho vem antes da destruição. Portanto, querido, antes da destruição vem o orgulho. Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Somente será honrado aqueles que forem humildes ao Senhor. Portanto, se você tem problemas em relação ao orgulho, peça a Deus para te dar um coração humilde. Salomão, um homem sábio, era um homem extremamente humilde. Então, querido, peça ao Senhor um coração humilde. Há uma história de um jovem seminarista que ele começou a estudar teologia e logo no início ele recebeu um convite para pregar em uma determinada igreja. Ele foi todo animado, preparou aquele sermão e no dia do culto, após chamarem ele, subiu como um general no local onde ele iria pregar, no púlpito, cheio de si, confiante, peito estufado. No entanto, a sua pregação ela foi um fiasco. Parecia que Deus tinha deixado ele sozinho, desamparado na frente de todos os ouvintes. Logo após a mensagem, aquele seminarista cabisbaixo, o pastor chamou ele para ficar na porta, cumprimentando todas as pessoas que estavam deixando a igreja. Ele bem cabisbaixo, triste, pois a sua pregação foi um fiasco. Um senhorzinho foi cumprimentar ele, cumprimentou, foi no ouvido dele e cochichou o seguinte: se você tivesse entrado do jeito que saiu, teria saído do jeito que entrou. Se você tivesse entrado do jeito que saiu, teria saído do jeito que entrou. Aquele seminarista, ele não foi humilde em sua pregação. Deus não se agradou, porque ele não foi humilde. E aí eu me recordo de Mateus capítulo 23, versículo 12, que diz assim: qualquer pois que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tenha cuidado com o orgulho. Não seja orgulhoso. Deus abençoa os humildes, aqueles que não se orgulham de si mesmos, que não ficam cheios de si, independente da sua posição.
permaneça humilde. Então, o primeiro ponto aí que eu gostaria de destacar, baseado aí quem chegou agora em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, estamos falando hoje sobre a lista negra de Deus, e o primeiro ponto é: Deus detesta olhos altivos, pessoas orgulhosas. Segundo, conforme você pode observar na sua Bíblia, Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, segundo aí, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Primeiro, olhos altivos, conforme nós falamos. Segundo, língua mentirosa. Deus odeia pessoas mentirosas, pessoas que têm como hábito a mentira. Deus odeia essa prática. A mentira é a omissão, a negação ou a adulteração da verdade com o propósito de enganar as pessoas. Não seja um mentiroso, querido. Nessa manhã, você já aprendeu que você não deve ser orgulhoso e agora você está aprendendo que você não deve ser mentiroso. Bom, em várias ocasiões, vamos encontrar na Bíblia Deus mostrando a sua abominação contra a mentira. Por exemplo, nós vamos lá em Gênesis. Nós podemos enxergar que a serpente enganou Adão e Eva com uma mentira. Olha o poder da mentira. A morte entrou por causa da mentira. O resultado de tudo aquilo foi a morte. A língua mentirosa destrói e mata sem ter compaixão. Já falaram mentiras sobre o seu respeito? Você se sentiu mal, não é? Querido, pense, não fale mentiras. Nós vimos semana passada o pastor falando sobre fofoca. Pessoas que compartilham fake news acerca de outras pessoas. Não seja um mentiroso. Não minta. E não minta também acerca de outras pessoas. Não fale mentiras. Lembre-se sempre que aquele que é discípulo de Cristo, ele tem dever de ser arauto da verdade. Falar sempre a verdade. A sabedoria divina nos aponta para o que é verdadeiro e justo. A sabedoria divina nos aponta para o que é verdadeiro e justo. Não pegue mentira. Não crie na sua família o hábito da mentira. Passar isso de geração em geração. Há pais que são mentirosos e com isso tem filhos que são o quê? Mentirosos. Porque os pais, eles mentem também uns para os outros. Então não cultive dentro da sua família, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, do seu âmbito de amizades, a mentira, porque a mentira ela é destrutiva. Há pessoas, um dito popular, que a mentira tem perna curta. E é verdade, a mentira tem perna curta. Provérbios capítulo 12, versículo 22, diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. A mentira é do diabo. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Mas se deleita, vamos pensar acerca disso, se deleitar. É ter prazer. Deus tem prazer nas pessoas que falam a verdade, vivem segundo a verdade. Deus tem prazer nessas pessoas. Certa vez, uma dupla de jovens estudantes de medicina estavam todos entusiasmados, pois tinham chegado ao final de sua faculdade. A gente sabe que medicina é difícil. Quem tem filho que faz medicina sabe disso. É um curso que demanda tempo.
E aqueles jovens só tiravam 9, 10, sempre assim, 9, 10, estavam bem, mas faltava uma matéria apenas. Já estavam no fim da sua faculdade, todos entusiasmados. Havia uma festa em outro lugar, em outra universidade, da mesma turma de medicina. E eles foram para a festa comemorar, pois faltava só uma disciplina, e já tinham passado basicamente, né? Então beberam, fizeram a farra a noite inteira, e no dia seguinte era a prova deles. Uma prova que teoricamente eles menosprezavam, vamos dizer assim, porque era a última disciplina. Então eles aproveitaram a noite, ficaram na gandaia e no dia seguinte acordaram com aquela ressaca. Sabiam que chegariam para fazer o exame atrasados. Então eles foram até o professor e resolveram contar uma mentira. Eles disseram o seguinte: os dois afirmaram que o carro deles teve um pneu furado e ficaram sem pneu de reserva. Segundo eles, demorou para consertar o pneu e isso resultou no atraso deles para o exame. Então eles contaram essa mentira para o professor. O professor considerou a história dos dois e concordou que daria uma segunda chance de fazer o exame no dia seguinte. O professor todo compreensivo disse que eles poderiam fazer a prova no dia seguinte. Ambos estudaram para valer aquela noite e foram ao exame no dia seguinte, na hora marcada. Bom, até aqui ok, não é mesmo? Mas teve um problema. O professor colocou duas questões. Separou ambos, colocou cada um em uma sala, entregou a prova, 2 folhas. A primeira questão valia 5 pontos. 5 pontos a primeira questão. Eles ficaram tranquilos, estudaram aquela questão e acertaram ela. Eles viraram a folha, a segunda questão valia 95 pontos. Eles precisavam acertar ela para passar. E a pergunta era a seguinte: qual dos 4 pneus furou? Qual dos 4 pneus furou? E aí, queridos? Neste momento que o professor pegou os dois na mentira, não é mesmo? A não ser que uma coincidência muito grande, ambos dissessem o mesmo pneu. Portanto, querido, a mentira tem perna curta. Não fique prolongando uma mentira na sua vida. Não faça como esses 2 jovens. Tentaram se dar bem com uma mentira e acabaram se dando mal na hora da prova. Então, querido, tenha cuidado. Cuidado, não fique mentindo. Aquela pequena mentirinha que você acha que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tenha cuidado com isso. A mentira é como uma bola de neve. Quanto mais rola, tanto mais aumenta. A mentira é como uma bola de neve. Quanto mais rola, tanto mais aumenta. Portanto, não seja um mentiroso. Terceira coisa que Deus detesta. Observe aí na sua Bíblia. Primeiro nós vimos que Deus detesta pessoas orgulhosas, olhos altivos, língua mentirosa. E aí, querido? Você gosta de pegar uma mentirinha? Mentira é pecado. Mentira é do diabo. Então tenha cuidado com a mentira. E terceiro, mãos que derramam sangue inocente, conforme nós podemos ver em Provérbios aí. Essa é a lista negra de Deus. As mãos que derramam sangue inocente são uma descrição de alguém que fere, saqueia e mata por maldade ou ganância. Trata-se da violência que oprime, mesmo quando o outro não lhe oferece resistência. Hoje, querido, se você ligar a sua televisão, o que você mais verá
são assassinatos. Mãos que derramam sangue inocente. Hoje em dia, a gente liga a televisão e pessoas matam outras por motivos banais. Coisas que nós ficamos assustados quando nós observamos. Deus odeia isso. Caim introduziu essa prática na raça humana e desde então essa manifestação pecaminosa tem sido evidenciada de diversas formas. Nos 10 mandamentos, Deus é enfático: não matarás. Todavia, diariamente os jornais estampam manchetes que nos mostram que o homem não está levando em conta o mandamento divino. Qualquer coisa hoje as pessoas estão matando. Para você observar o quanto o amor está escasso. As pessoas estão matando as outras a sangue frio. Crianças sendo mortas, mulheres, os mais variados tipos de pessoas sendo mortas. Às vezes pessoas que não esboçam reação estão sendo assassinadas a sangue frio. É importante entendermos que o direito de dar a vida e tirar vidas está somente em Deus. Somente Deus pode dar a vida e tirar a vida. O que nos compete, meus irmãos, é orarmos pelo nosso mundo, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado. Graças a Deus, em nossa cidade, nós não vemos isso constantemente. Mas em cidades grandes, toda hora acontece um assassinato. A obediência a Deus livrará o cristão de dores que se alastrarão a muitos e que jamais serão esquecidas. Sábio é aquele que se desvia da prática de tirar vidas. Cuidado também, querido, com as palavras que você direciona para outras pessoas. Seja sábio para não matar as outras pessoas através da palavra. Muitas pessoas carregam palavras no coração, malditas, lá atrás. Cuidado para você não matar alguém através das palavras. Muito cuidado com isso. Portanto, terceira coisa que Deus odeia é mãos que derramam sangue inocente. Primeiro nós vimos coração orgulhoso. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, vamos avançar aí. Coração que traça planos perversos. Coração que traça planos perversos. Mais uma coisa aí que Deus odeia. Há pessoas que usam toda a sua capacidade mental para tramar e urdir o mal contra o próximo. Elas fazem do coração um laboratório de iniquidade, opressão e violência contra o próximo. Você conhece alguém assim? Que fica o tempo todo maquinando mal contra outras pessoas? Cuidado, não fique perto dessas pessoas. Pessoas que tramam iniquidades a todo tempo. Muito cuidado com o seu coração, muito cuidado com a sua mente, querido. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa na mente. Cuidado com o que você pensa. Olha o que o Espírito Santo soprou no ouvido de Salomão. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela em Provérbios capítulo 4, versículo 23. O pastor João compartilhou esse versículo comigo no meu discipulado essa semana e eu achei muito interessante. Eu vou ler na versão linguagem de hoje, que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa,
pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu vou repetir. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quarta coisa que Deus odeia: coração que traça planos perversos. Olha o que Salomão diz no versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa aqui, pois a sua vida depende disso aqui, dos seus pensamentos. O que você pensa? O que você pensa constantemente? Você é aquilo que você pensa. Quanto mais você nutrir dentro de você, dentro dos seus pensamentos, ódios, rancor, isso será prejudicial para a sua vida. A sua vida depende aqui, da sua mente. Quando a Bíblia diz para você guardar o seu coração, querido, a palavra está dizendo para você guardar a sua mente. É aqui, Há pessoas depressivas pelo excesso de passado na mente. Há pessoas ansiosas pelo excesso de futuro aonde? Na mente. Cuidado com aquilo que você alimenta na sua mente. Cuidado com o que você elabora na sua mente. É a mente que faz planos perversos que engana. Estamos rodeados de pessoas que têm usado a sua mente para arquitetar o mal e para enganarem ao próximo. Infelizmente, este mal tem atingido muitos cristãos. Existem entre nós aqueles que maquinam o mal e enganam os irmãos na fé. Que terrível é isso! Pessoas que passam tempo maquinando o mal contra outro irmão na fé. Tenha cuidado, querido. Que coisa terrível é o irmão na fé maquinando o mal contra outra pessoa. Todavia, a sabedoria divina nos aponta para pensamentos construtivos. Pense coisas boas, coisas agradáveis. Comece a exercitar isso em sua mente. Pensar coisas agradáveis. Pratique isso. Estes pensamentos, por certo, contribuirão para o progresso do reino de Deus e a paz entre os irmãos. Querido, não perca o seu tempo planejando mal. Não tente se vingar. Não faça isso. Não perca o seu tempo pensando coisas más. Pense coisas boas. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Pare e fique pensando coisas construtivas que podem contribuir para o progresso do reino. Isso realmente vale a pena. Guarde no seu coração Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quinto, além de, recapitulando aqui, coisas que Deus detesta: pessoas orgulhosas, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos. E agora, quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Mais uma coisa que Deus detesta: pés que se apressam para fazer o mal. Os pés que se apressam a correr para o mal se referem àqueles que não apenas concebem projetos iníquos, mas têm pressa para executá-los. Seu prazer é roubar, matar e destruir. Você conhece essas pessoas que, além de maquinar o mal, elas têm pressa para executar o mal? Deus detesta isso. Deus odeia essa prática. Que coisa, não é?
Além da pessoa maquinar o mal, ela tem pressa para executar aquele mal que ela está pensando. Recapitulando aquilo que nós dissemos no ponto anterior, tudo começa onde? Aqui, ó. Tudo começa na mente. Tenha cuidado com o que você pensa. A maldade tem se manifestado através de pés velozes. Para fazer a maldade não há lentidão. As pessoas são rápidas em fazer o mal. O inimigo tem pressa em destruir e corromper. Por isso ele dota de agilidade aqueles que se submetem ao seu senhorio. Tem sido alarmante o avanço da maldade no mundo. Como eu disse anteriormente, a gente liga a televisão, é uma tragédia atrás da outra. Nós imaginamos assim, não tem como piorar. No dia seguinte a gente liga a televisão e tem uma coisa pior na televisão. Nós precisamos ser mais apressados no cumprimento de nossa missão, queridos. Há pessoas que são velozes em praticar o mal. E nós, como cristãos, devemos ser velozes em praticar o bem. A Bíblia diz que nós somos sal e luz deste mundo. E o sal e a luz, elas fazem diferença. Já comeu a comida sem sal? Tenho certeza que é muito ruim. O sal ele faz toda a diferença. Tenha pressa para fazer o bem. Tenha pressa para executar coisas boas. Para isso você deve ter pressa. No Salmo 34, verso 14, se você puder abrir sua Bíblia, Salmo 34, verso 14. Olha o que diz: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Afaste-se do mal e faça o bem. Seja um agente pacificador no mundo. Como o pastor falou semana passada acerca da fofoca, como combater a fofoca? Como combater aquelas pessoas que ficam causando intrigas? Seja um agente pacificador. Na igreja, em qualquer lugar, seja um agente pacificador. Pessoas que se apressam em fazer o mal, obviamente nós entendemos que ninguém vai querer ficar perto dessas pessoas. Ninguém quer ficar perto de pessoas que ficam o tempo todo pensando maldade. Pensam e querem executar maldades. Pessoas que guardam rancor no coração e não querem perdoar. Querem se vingar o mais rápido possível. Qual é o seu papel como cristão? Ser um agente pacificador. Combater os planos maus. Esse é o seu papel. Esse é o meu papel. Salmo 34, 14. Afaste-se do mal e faça o bem. Faça o bem sempre. Busque fazer o bem em todas as ocasiões. Portanto, Deus odeia pés que se apressam para fazer o mal. Pessoas que correm para fazer o mal. Além de pensarem, elas querem executar aquilo o mais rápido possível e destruir a vida de outras pessoas, destruir famílias, porque há pessoas que são usadas pelo diabo para destruir casamentos. Então tenha cuidado. Deus odeia isso. Pessoas às vezes que maquinam, vou falar essa mentira para destruir tal família. Há pessoas que pensam assim. Deus odeia esse tipo de comportamento. Por isso que o tema da mensagem de hoje é a lista negra de Deus. Essa aí é um dos motivos, uma das coisas que estão na lista negra de Deus. Sexto, penúltimo, antes de fecharmos, Provérbios capítulo 6, você que chegou agora, nós estamos falando aí acerca de Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Bom, já falamos sobre as pessoas orgulhosas, já falamos sobre a língua mentirosa,
mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E agora, sexto, a testemunha falsa que espalha mentiras. Mais uma coisa que Deus odeia. Esse é o pecado de inverter intencionalmente as coisas, para que o culpado seja tido como inocente e o inocente como culpado. Diz respeito à pessoa que vende sua consciência e por conveniência se presta a vergonhosa função de coibir o bem e promover o mal. A esses pecados a alma de Deus aborrece. Deus se entristece com pessoas que proferem mentiras, que são testemunhas falsas, que acabam colocando como culpado pessoas inocentes e pessoas inocentes e pessoas culpadas como inocentes. A falsidade e a traição andam de braços dados. Elas não existem só nos tribunais e lares maculados. Deus nos revela que Ele detesta falsidade e traição. Provérbios capítulo 19, versículo 15, nós podemos observar o resultado dessas testemunhas falsas. O que vai acontecer com essas testemunhas falsas? Pessoas que proferem mentiras, prejudicam pessoas inocentes e beneficiam pessoas culpadas. Provérbios 19, versículo 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Novamente eu volto na questão da mentira. Todo aquele que tem como hábito a mentira, essa pessoa não sairá livre. A testemunha falsa não ficará sem castigo, terá consequência. Portanto, tenha cuidado se você tem falado mentiras, tem dado um testemunho falso. Cuidado, não ficará sem castigo, conforme a Bíblia diz, conforme as Escrituras dizem. Sétimo e último, para nós fecharmos a última parte, uma coisa que Deus detesta. Sétimo e último, para nós fecharmos, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Que pecado é esse? O pecado da intriga, ou seja, daquele que semeia contenda entre irmãos. Se o maior de todos os mandamentos da lei é amar a Deus e ao próximo, jogar uma pessoa contra a outra é o pecado a qual a alma de Deus mais abomina. Deus detesta, odeia aquele que semeia contenda entre irmãos. E cá entre nós, na nossa célula, nós falamos, acho que foi na célula que eu supervisionei, na célula do meu pai, a célula 7. E entre os comentários acerca da fofoca, das pessoas que causam intrigas entre as outras, uma pessoa citou que essas pessoas, a gente não gosta de estar perto dessas pessoas que causam intriga, porque a gente chega perto dela, ela conta algo de fulano, chega perto dela sempre contando algo para causar intriga. Fulano falou tal coisa de você, fulano falou tal coisa de você. Querido, se você faz isso, a tendência é as pessoas se afastarem de você. Ninguém quer ficar perto de pessoas que causam intriga. Ninguém gosta disso. Deus abomina tal prática. Note que no versículo diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia. 6 coisas. 6 primeiros pontos. 7 coisas que Ele detesta. A 7ª, qual é? O que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina tal prática.
Se um indivíduo é conhecido como filho de Deus por ser um pacificador, então os que promovem contenda entre irmãos são objetos do maior desgosto de Deus. Nada fere mais o coração de Deus do que uma pessoa viver causando intrigas, promovendo desavenças e provocando contenda entre irmãos. Tem pessoas que perdem tempo fazendo isso. Meus irmãos, tem muita coisa mais importante para nós fazermos do que causarmos intrigas entre irmãos da fé. Uma dica: vai evangelizar alguém. Vai espalhar o amor, o evangelho. Não fique perdendo o seu tempo, causando intrigas, dividindo o corpo de Cristo, colocando fulano contra ciclano. Não fique perdendo seu tempo com isso. Estamos em tempo de eleições municipais. Querido, não fique perdendo o seu tempo causando intrigas, discutindo política, brigando com o seu irmão porque fulano é 51, o outro é 62. Querido, tem o que? Sabedoria. Você vai brigar com o seu irmão por causa de um período eleitoral, por causa de um candidato. Querido, antes de você vestir a camisa de um candidato, lembre-se que você já vestiu a camisa de Cristo. Então não fique perdendo tempo discutindo política, brigando com o irmão, discutindo no Facebook. Dê exemplo. Não cause contenda entre irmãos e tenha sabedoria com o seu proceder. A palavra-chave que eu posso associar nessa parte é a palavra discórdia. E Deus odeia a discórdia. Há pessoas que têm prazer em provocar brigas entre irmãos, pessoas que se deleitam nisso. É de Deus essa ação? Pensa aí. É de Deus causar intriga entre irmãos? É claro que não é. A Bíblia nos adverte para seguirmos em paz com todos. Este sim é um caminho de sabedoria divina. Seguir em paz com todos. Respeite o posicionamento político do seu irmão. Respeite. Estou falando isso porque é o contexto que estamos vivendo agora. Então tenha sabedoria para não ter divisão no corpo de Cristo. Pense comigo. Deus olhando essas atitudes da igreja, a igreja na qual deve ser exemplo nesse período, na sua postura. E muitas das vezes, infelizmente, alguns irmãos não honram a Cristo neste período, se exaltam. Uma ousadia terrível para causar intriga entre irmãos. Mas não há essa ousadia para espalhar e promover o Evangelho do Senhor. Há muitas das vezes a ousadia de falar acerca de um candidato, defender ele, mas não há ousadia de falar sobre Jesus. Quando se trata de Jesus, ficamos acanhados. Então, querido, não perca o seu tempo com isso. Provérbios capítulo 18, versículo 6, se você está com a sua Bíblia aí, o último versículo que eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo, Provérbios capítulo 18, versículo 6. Provérbios capítulo 18, versículo 6. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. As palavras do tolo provocam briga. Se eu olho para esse versículo, eu vou enxergar, olha, a palavra do tolo, ela vai provocar briga, contenda,
mas a palavra do sábio, em contradição com a palavra do tolo, o que ela produz? Paz, harmonia e alegria. Em contradição com a palavra do tolo, a palavra da pessoa sábia, ela produz paz, tranquilidade. Já conversou com alguém que é sábio? Uma pessoa que, quando fala, promove tranquilidade aos nossos corações, essa é uma pessoa sábia. Mas o tolo não. O tolo é o oposto. Ele causa intriga, ele compartilha fofoca. O tolo, ele vai causando todo tipo de mal através de suas palavras. Querido, tenha cuidado com essas coisas. Tenha cuidado com a lista negra de Deus, conforme nós vimos aqui nesses 7 pontos. Tenha cuidado, querido. Observe o seu proceder e veja se você não tem falhado em alguma dessas áreas. Uma pergunta para você refletir. Estou disposto a rejeitar as minhas tendências pecaminosas e obedecer a Deus? Você está disposto a rejeitar todo tipo de tendência pecaminosa e obedecer a Deus? Querido, observe bem. Observe essa lista. Leve em consideração cada ponto e faça uma análise da sua vida. Observe Provérbios capítulo 6, depois com mais tranquilidade no seu TSD, e vai examinando cada um desses pontos. Será que eu tenho um coração orgulhoso? Será que eu tenho agido de forma orgulhosa? Segundo, será que eu tenho proferido mentiras? Será que eu gosto de uma mentirinha? Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Lembrando que eu pontuei não só a ação de matar, mas sim a boca também pode matar uma pessoa através de palavras. Cuidado. Coração que traça planos perversos. Deus odeia isso. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. E terceiro, e último, sétimo, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus abomina tais práticas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no coração de cada um de vocês, meus irmãos. Vamos orar? Gostaria de convidar você a baixar sua cabeça, dependente do lugar onde você esteja. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e a pensar acerca de cada ponto que nós vimos aqui. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esse momento que passamos juntos aqui de forma virtual. Deus, que o Senhor possa estar aplicando essa palavra no coração de cada ouvinte, Senhor. Que essa palavra venha alcançar outras pessoas também, Deus, através das nossas plataformas digitais. Deus, que nós possamos melhorar em cada ponto que nós vimos na Tua palavra, Senhor. Nos dê um bom dia, Deus. Que este dia possa ser produtivo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus possa abençoar o seu domingo. Se tem churrasco na sua casa, por favor, me chame. Quem tem meu WhatsApp pode mandar uma mensagem ou pode me ligar, que eu vou com o maior prazer. Então, se você sentiu falta do pastor Jeová, na próxima semana ele estará presente aqui. Eu falei com os irmãos que o pastor Jeová não ficou mais escurinho, nem com o cabelo mais bonito, ou mais bonito fisicamente também. Não, o pastor Jeová não ficou. Então, semana que vem, o pastor Jeová estará com os irmãos. Fique na paz, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Hoje, às 19h30, terá o culto online
tanto no Facebook como no Instagram. Conto com a presença de todos vocês. Até semana que vem.